Fala galera do YouTube e também galera do Instagram, muito bem-vindos a mais um Pod Café. E peguem seus cafés. Meu Deus do céu, você tomou muito café hoje? Cara, eu tomei. Hoje eu fiquei fora do escritório o dia todo, fiquei com cliente em loja e cada loja um café. Um cafezinho. Mesmo quando eu não vou, aqui eu tomo a cada 10 segundos, acho que um gole de café. A gente toma muito café. E é isso, hoje temos mais um tema para discutir aqui com vocês. Um tema bem legal, casa de esquina. Eu gosto pra caramba de falar de projeto esquina, porque são regras diferentes e são lotes que é uma esquina diferente da outra. Exatamente. Então, aquilo que a gente sempre fala. Terrenos diferentes propiciam projetos diferentes, novas soluções, novas possibilidades e a casa de esquina é uma dessas. Se você está assistindo esse vídeo, já clica no se inscreva, dá joinha, compartilha o vídeo e eu quero deixar já para vocês que estão no Instagram assistindo a gente, dizer que mandem mensagem, mandem perguntas, a gente sempre responde no final. E você do YouTube também pode deixar perguntas que a gente responde, certo? É isso, certo. Vou deixar um beijo pra minha sogra no Instagram, porque ela sempre assiste e eu nunca vi ela assistindo, entrando e tal, então um beijo. Mesmo? Ela fala, eu entro lá, mando um beijo pra você. Não, não falou isso. Não? Manda beijo pra sua, manda beijo pro tio, pra tia também. Então, gente, vamos lá. Terreno de esquina. Vai falar primeiro sobre as regras, as normas, né? Terreno de esquina, ele tem uma peculiaridade, que é a rua lateral, isso acrescenta um recuo maior lateral, e a curva para fazer a parte da frente conectar com a parte da lateral. Essa curva da esquina, seja para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, ela geralmente conta como testada, como fachada frontal. Fazendo um parênteses, como faz pra gente ver isso? Na matrícula do imóvel. Perfeito. Na matrícula do imóvel vai estar lá descrito. Terreno tal, confrontante com terreno tal, mede tanto. E aí ele vai descrevendo todas as medidas do perímetro do terreno. E geralmente ele fala, contestada de tantos metros em linha reta, mais tantos metros em curva. Então é onde a gente sabe que quando a gente vai projetar, a gente pega lá o regimento interno do loteamento ou as normas de prefeitura e a gente vai ter que deixar da linha reta e da linha curva a medida de afastamento de recuo frontal. É isso. Então algumas cidades, a gente já falou sobre isso num tema do YouTube, 4 ou 5. Exatamente. Esse é o padrão. É o padrão, mas tem condomínios que tem até mais, né? Os condomínios que colocam mais medida de recuo geralmente tem um terreno maior. Então, condomínios com terrenos de 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros vão ter com certeza recuos maiores, porque se presume que você também tem mais área útil de terreno, mais área livre de terreno. E aí... Isso é uma grande dica para quem quer comprar um terreno de esquina ou um terreno com uma testada maior, né? Seja esse raio de como testado na matrícula, ou até um outro terreno que seja regular, tem essa testada, você faz. Se é um terreno padrão de 10 e você vai pegar um terreno um pouco maior de frente com 12, você vai perder ali, se o recuo for 5, 10 metros quadrados a mais do que o padrão, porque você vai ter que deixar 10 metros quadrados no seu recuo. Sim. E isso que o Gui falou é muito importante prestar atenção se você está querendo construir uma casa num terreno de esquina. Por quê? Você tem que averiguar as normas e o regimento e a matrícula para ver quanto tem de curva. Quanto maior for a curva, mais terreno, vou colocar da seguinte forma, menos área útil você vai ter. Isso, boa! Por quê? Porque você, tendo uma curvatura maior, você vai ter mais área para respeitar o recuo de 4 ou 5 metros. Então, às vezes as pessoas acham que, nossa, comprei um terreno com uma frente gigantesca. Só que você vai ver lá, tem 2 metros em linha reta e 20 metros em curva. E aí você perde toda essa faixa da curva com recuo maior. Então, nem sempre ter uma curva grande na esquina, você está tendo um terreno com mais área útil. Vamos olhar pela xícara meio cheia do café. Vamos lá. Você vai ganhar mais paisagismo, né? Vai ganhar mais fachada. Então, tudo tem seu lado positivo, depende do que você está buscando. Alguns clientes começaram a utilizar muito, depois da pandemia, esse recuo frontal, fazendo uma pracinha na frente, um banco, um deck, um lugar para contemplação, porque realmente, de fato, o que é bom nesse recuo em um condomínio? É que você tem um afastamento entre a construção de frente, que é muito bom, né? Seu vizinho não está logo ali na sua frente, e você tem...
Pronto, voltamos. E você tem, quando você entra logo na rua, grama de um lado, grama de um outro, trazendo, tá pausando, tá com problema. Qualidade de internet. Galera do Instagram, desculpa aí, tá pausando um pouco o vídeo, eu acho que é qualidade de internet. Você, ao entrar na rua, você tem essa qualidade de vida, né, por conta da natureza. Exato. Estávamos falando sobre recuo frontal, importante falar também sobre recuo lateral. No terreno de esquina, em terrenos até aí 450, 500 metros, você vai ter provavelmente um padrão de recuo padrão lateral do condomínio de 1,5 m. Na esquina é 2 metros. Em alguns municípios, né? Na maior parte dos municípios. Na maior parte dos municípios. A gente tem um afastamento então maior para lateral que está de frente para a rua. A esquina vai ter uma lateral sempre com a rua, então geralmente se afasta mais. Geralmente o lote esquina tem essa lateral um pouco maior de recuo. Isso. Mas mesmo que você não tenha, no lote encravado você pode encostar, na maioria dos municípios, e da esquina não. Sim, né? Sim, exatamente. E aí, a depender de onde é o projeto, abre possibilidade também para várias coisas, porque às vezes os clientes acham que então eles vão perder 2 metros na extensão toda da lateral. Na verdade, não. Você pode usar esse recuo lateral para a esquina, para a rua lateral, como parte do seu quintal. Então você pode fazer um muro ali na linha divisória, né, do seu terreno para deixar isso para dentro do quintal. É isso. Então vamos tentar verbalizar a construção dessa casa. Seria uma casa em L. A parte comprida do L encostaria do lado do vizinho e a parte do vazio seria seu quintal. Então você não vai fazer o oposto, ao menos que você queira trazer uma privacidade para sua casa, onde você traz. Sim, e deixar uma fachada maior, né? Já o recuo do corredor lateral, a construção e o quintal para dentro. O que vai determinar isso vai ser principalmente o tamanho do lote, tamanho que você quer construir, né? Então quanto sobra de área útil disponível para a gente colocar a casa que você quer, e insolação e ventilação. Isso é muito importante. Esses são os grandes benefícios, eu acho, da casa de esquina, que você tem um vizinho lateral um pouco mais afastado, você tem a possibilidade, por conta desse recuo já, pela normativa e legislação, havendo a possibilidade de uma janela, tanto para iluminação e ventilação, né? Sim. Por outro lado, a gente tem a questão, se for um loteamento aberto, segurança. Sim. A gente vai ter um pouco mais de muro, um pouco de investimento, um pouco mais de muro. Sim. E também, se for uma rua movimentada, então segue a dica, se você quiser investir dentro de um loteamento, um lote de esquina, as avenidas mais movimentadas, elas vão trazer mais barulho para você. É isso. Eu lembro que quando a gente fez esse tema, a gente falou muito sobre dos dois lados, né? A gente falou até agora sobre muitas vantagens que existem no lote de esquina, mas também existem algumas questões que você tem que pensar se não é isso que você procura. Por exemplo, na construção você vai gastar mais com a parte da calçada. Você não vai fazer a calçada só na fachada frontal, você também vai fazer a calçada em toda a parte lateral. Você vai gastar mais com o muro, porque o muro lateral para a rua ele participa da fachada da sua casa. Então você não vai fazer qualquer muro, você vai ter que rebocar os dois lados do muro, você vai ter que deixar ele bonito, colocar um revestimento eventualmente, uma pintura diferente, uma iluminação. Então você tem essa balança, né? Ao mesmo tempo que você tem todos esses benefícios, demanda todo esse investimento que uma casa num terreno encravado não teria. É isso. Tá, mas na fachada também você vai gastar o dobro, porque você tem a fachada diferente, fachada lateral, porém ela vai ficar com uma fachada muito mais imponente. Muito imponente. Eu me lembro que quando a gente falava também sobre terrenos de esquina, o Gui falava sempre sobre isso e é muito lógico. Dentro de um loteamento, existem muito mais terrenos encravados, meio de quadra, do que terrenos na ponta das quadras. Então, só por aí a gente já sabe que o valor do metro quadrado desse terreno de esquina, ele vai ser um pouco maior. Mesmo com a taxa que você comentou, de ocupação menor, ele é maior. Exatamente. Exatamente. Ele é maior para compensar, senão ficaria uma eu falei sobre área toda a taxa útil, né? A área útil do terreno seria muito pequena, considerando os recuos.
E aí vai depender de condomínio para condomínio, porque se o condomínio ele é um terreno padrão de 300 metros e a esquina tem 400, 350 para compensar essa perda, às vezes ele permite encostar nas laterais. Então a esquina pode encostar em uma das laterais, não na esquina para a rua. E uma coisa que se repete, independente de ser um loteamento com terrenos de 500, 400, de 1.000, 2.000, 3.000, a escassez. A escassez ela vai se repetir. O terreno de esquina, dentro de um loteamento, ele tem uma quantidade menor do que os outros lotes. Então, quando você for vender uma casa num terreno de esquina, essa casa ela é mais exclusiva do que as outras casas, porque tem menos terrenos de esquina. Sim, do ponto de vista do investimento, se é isso que você procura, é um bom negócio. É sempre importante levar em consideração no terreno de esquina, talvez até mais do que nos terrenos encravados, a declividade ou a aclividade do terreno vai influenciar mais. Por quê? Você tem uma lateral que não tem vizinho, então você vai ter que trabalhar uma patamarização, vai ter que trabalhar um projeto que respeite muito claramente as normas de altura de muro de arrimo, altura de muro, porque você vai estar fazendo uma divisa para com a rua lateral também. Então, essa questão de quanto o terreno sobe ou desce vai influenciar muito mais no projeto de esquina do que talvez num projeto encravado, em que a gente coloca aí a casa toda terra em cima e garagem parte de entrada embaixo, ou faz o contrário num terreno encravado. Na esquina também abrem muitas outras possibilidades. Até, por exemplo, a possibilidade de você ter o acesso de veículos pela fachada frontal e de pedestres pela fachada lateral, ou vice-versa, né? Os carros e garagem na fachada lateral e entrada na esquina de canto ou de frente com atestado, depende do regimento. Eu acho que isso é uma outra dica para quem quer comprar um terreno de esquina, verificar no estatuto do condomínio, no código de obras do condomínio, se você pode ter essa entrada na lateral do lote, não na atestada principal. Sim. A gente faz muito projeto nos Alphavilles, né? Então não tem problema lá não falar. Pode, porque lá não tem terreno de esquina. Exato, né? Isso é uma curiosidade que pouca gente se dá conta. Lá não tem terreno de esquina. A gente tem terreno de ponta de quadra. Só que existe uma faixa lateral entre a rua e o último terreno da quadra, que é uma faixa de ajardinamento comum ao condomínio. Não é do lote. Então não existe terreno de esquina, existe o terreno de ponta de quadra, em que você não vai ter vizinho lateral, mas você também não pode abrir acesso para a lateral. Exato. Na maioria dos Alphavilles, a gente nunca pegou um projeto em nenhum dos Alphavilles que a gente trabalha que pudesse abrir para a lateral. Se é um condomínio que tem essa possibilidade da entrada lateral, um terreno em aclive, a gente pode trabalhar a possibilidade de uma garagem quase que no subterrâneo. Né, no lado lateral, e à frente você pode entrar pela porta principal. Então, se você tem um terreno em aclive, né, como a gente já trabalhou, faz a garagem lateral na parte de baixo da casa, você entra por alguns patamares na porta principal da frente e você tem toda a casa em cima dessa garagem. É isso. Gente, um beijo para vocês, um abraço enorme. Alguém mandou nada? Então vamos seguir. Muito obrigado por assistirem e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.